Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular, oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. 7 de maio de 2025. Começa o conclave para eleger o sucessor do Papa Francisco. No primeiro dia de votação, os 133 cardeais reunidos na Capela Sistina não chegaram a um nome para liderar a Igreja Católica. A chaminé expeliu uma fumaça preta, sinalizando que o novo Papa ainda não foi escolhido. Para ser eleito, é preciso conseguir pelo menos 2/3 dos votos. Nossos repórteres mostram o porquê essa fumaça demorou mais a sair do que em outras votações anteriores. O juramento de segredo antes do conclave feito pelos cardeais. E você vai conhecer um cachorro vestido com a fantasia de papa esperando a escolha de um novo representante nos arredores do Vaticano. O presidente do INSS revela como será feito o ressarcimento aos beneficiários prejudicados por fraudes. A PF investiga indícios de pagamento de propina a integrantes da antiga cúpula após encontrar cadernos com anotações feitas à mão durante buscas na empresa de um dos investigados. A Índia declara guerra da água ao Paquistão em resposta ao atentado na Caxemira ocorrido em abril. O conflito entre os dois países se intensifica com ataques aéreos e disparos de artilharia, matando dezenas de pessoas. Ataques cruzados entre Rússia e Ucrânia deixam 2 pessoas mortas e voos cancelados. O Jornal Mundial está começando. O Jornal Mundial abre esta edição de hoje indo direto ao Vaticano para sabermos como foi esse primeiro dia de votação para eleger o sucessor do Papa Francisco. E nós vamos conversar ao vivo com o Gabriel Monteiro, que está lá para trazer as informações nesta cobertura especial do conclave. Boa noite, Gabriel. Fumaça preta, sinal que o Papa não foi escolhido, não é? Olá, Alice, boa noite para você e a todos que estão acompanhando esta edição do Jornal Mundial. Pelo segundo dia, eu estou aqui no Vaticano, onde hoje se iniciou o conclave, a votação para eleger o próximo líder da Igreja Católica. Sim, isso mesmo. A fumaça da primeira votação, que começou às 11h30 no horário de Brasília, 16 horas no horário aqui de Roma, foi preta, sinalizando que o novo representante ainda não foi escolhido. Nós presenciamos a chegada de muitos fiéis e curiosos que estão se aglomerando ali na Praça São Pedro, com essa grande expectativa de ver um novo Papa saindo na varanda central na Basílica de São Pedro. Segundo a imprensa italiana, mais de 40 mil pessoas, entre fiéis e curiosos, estavam na praça para acompanhar o anúncio. Mais cedo, antes da votação, os cardeais que vão eleger o sucessor de Francisco juraram guardar segredos sobre tudo que envolve o conclave. E vamos ver na reportagem. Eles se trancaram na Capela Sistina para iniciarem a eleição. Vamos ver agora. Os cardeais pediram ajuda divina nesta quarta-feira para a escolha do sucessor do Papa Francisco e receberam um apelo a favor da unidade na Igreja em um momento difícil, complexo e conturbado. O decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re, celebrou a missa prévia à eleição, um dos acontecimentos mais secretos e misteriosos do mundo. É inoltre forte il richiamo a mantenere l'unità della Chiesa. Este é também um forte apelo para manter a unidade da Igreja no caminho traçado por Cristo aos apóstolos. A unidade da Igreja é querida por Cristo, uma unidade que não significa uniformidade, mas uma comunhão firme e profunda na diversidade, desde que seja mantida a plena fidelidade ao Evangelho. Porque si rimanga sempre nella piena fedeltà al Vangelo. Recitou em sua homilia um momento tão difícil e complexo da história que será enfrentado pelo futuro líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos.
Aberto, incerto e sem favoritos claros, os 133 cardeais eleitores vão organizar na tarde desta quarta-feira a primeira votação na Capela Sistina. O processo pode exigir mais negociações e várias votações para que a fumaça branca finalmente anuncie Habemus Papam. Neste primeiro dia está prevista uma única votação, na qual não se espera que alguém obtenha a maioria de 2/3 necessária para proclamar o novo pontífice. Se não houver fumaça branca nesta quarta, os cardeais votarão 4 vezes a partir de quinta-feira, 2 pela manhã e 2 à tarde. As portas da Capela Sistina se fecharam e o conclave começou nesta quarta-feira no Vaticano. Extra omnes. Após o grito em latim Extra omnes, todos para fora em tradução livre, os 133 cardeais se isolaram no local para eleger o sucessor do Papa Francisco, que morreu em 21 de abril, após 12 anos de pontificado. O mestre das celebrações litúrgicas do Sumo Pontífice, Monsenhor Diego Ravelli, fechou as pesadas portas da capela depois que as pessoas não autorizadas a participar se retiraram. Uma primeira votação ocorre esta tarde, mas a fumaça branca que precede o Habemus Papam não é esperada nesta quarta. Os olhos do mundo vão se manter fixos na pequena chaminé que emitirá os resultados das votações em forma de fumaça nas próximas horas ou dias. Se nesta quarta ninguém tiver a maioria de 2/3 requerida, pelo menos 89 votos, para proclamar o do 167º Pontífice, os cardeais votarão 4 vezes a partir de quinta-feira, 2 pela manhã e 2 à tarde. Bom, Alice, daqui a pouco a gente volta com mais detalhes sobre essa fumaça preta que sinalizou aí que o Papa não foi escolhido ainda. E também algo inusitado que nós vimos por aqui. Um cachorro vestido com roupas papais. Você acredita? Daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes. Até já. Não acredito, Gabriel. Estou ansiosa para conhecer. Então, combinado. Até já. O presidente do INSS, Gilberto Haller Júnior, informou que o ressarcimento aos beneficiários prejudicados por fraudes da autarquia será feito de forma automática diretamente na conta vinculada ao pagamento do beneficiário previdenciário. A Polícia Federal está investigando os indícios de pagamento de propina a integrantes da antiga cúpula após ter encontrado cadernos com anotações feitas à mão durante buscas na empresa de um dos investigados. O presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, Gilberto Haller Júnior, informou que o ressarcimento aos beneficiários prejudicados por fraudes na autarquia será feito de forma automática, diretamente na conta vinculada ao pagamento do benefício previdenciário. Em entrevista à rádio CBN nesta terça-feira, 6 de maio, Haller explicou que o processo ainda está em definição, mas que a devolução ocorrerá por meio de folha de pagamento habitual. Abre aspas. Uma das coisas que já foram definidas é que o eventual ressarcimento, seja da instituição, seja do poder público, será feito via benefício, via conta do benefício. Nada de Pix, nada de depósito em conta e nada de sacar em banco. Fecha aspas, declarou. Segundo ele, os valores serão creditados na mesma conta onde os aposentados e pensionistas já recebem seus pagamentos mensais. Ainda não há um cronograma definido para que os reembolsos comecem a ser feitos, mas o presidente do INSS afirmou que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, solicitou a celeridade na implementação das medidas e que o plano de devolução segue em fase de elaboração. Haller também chamou a atenção para as tentativas de golpe, pedindo que os segurados evitem compartilhar senhas ou assinar qualquer documento com promessas de recuperação dos valores. Na última semana, atendendo a uma determinação do Ministério da Previdência, o INSS suspendeu os descontos de mensalidades associativas diretamente da folha de pagamento de benefícios. A medida faz parte da resposta do governo ao esquema de fraudes envolvendo associações e entidades que efetuavam cobranças sem autorização dos segurados. Acredita-se, até o momento da publicação deste vídeo, que essa fraude já tenha desviado mais de 6 bilhões de reais. O governo federal deve lançar nos próximos dias um canal exclusivo para que aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos possam solicitar a restituição dos valores. A iniciativa integra um plano de ressarcimento coordenado pelo INSS em parceria com a Advocacia Geral da União e a Dataprev.
A Polícia Federal investiga indícios de pagamento de propina a integrantes da antiga cúpula do INSS após encontrar cadernos com anotações feitas à mão durante buscas na empresa de um dos investigados. Segundo fontes ligadas ao caso, entre as anotações estão registros que mencionam um percentual ao lado dos nomes dos investigados com a porcentagem de valores de 5%. O que, para os investigadores, pode apontar um suposto repasse mensal ligado ao esquema de desconto em benefícios de aposentados e pensionistas. A Polícia Federal ainda não concluiu se houve de fato recebimento desta propina, nem em que períodos ou valores isso teria ocorrido. O material agora vai passar por análise e poderá ser encaminhado ao Instituto Nacional de Criminalística para a perícia técnica. Somente após essa etapa é que os investigados devem prestar depoimento. Pelo menos 2 pessoas morreram em Kiev, capital da Ucrânia, e centenas de voos foram cancelados nesta quarta-feira na Rússia por uma onda de ataques entre os dois lados. A escalada acontece horas antes da chegada a Moscou de líderes estrangeiros para os eventos de comemoração da vitória sobre a Alemanha nazista. O exército russo efetuou uma série de ataques contra a Ucrânia na madrugada desta quarta-feira, que respondeu com o lançamento de drones. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que foram lançados 4 mísseis balísticos e 142 drones, deixando mortos e feridos em Kiev, incluindo crianças. Outras regiões do país também foram atingidas. A Ucrânia lançou vários drones contra o território russo, o que provocou restrições temporárias e obrigou o desvio de alguns voos que seguiam para o aeroporto internacional Sheremetyevo de Moscou. Os ataques mútuos acontecem antes da chegada a Moscou de líderes estrangeiros para os eventos de comemoração da vitória sobre a Alemanha nazista. O presidente russo Vladimir Putin anunciou em 28 de abril uma trégua unilateral de 3 dias, de 8 a 10 de maio, devido à comemoração que vai contar com a presença de quase 30 líderes estrangeiros, incluindo os presidentes do Brasil e da China, Luiz Inácio Lula da Silva e Xi Jinping. O tradicional desfile militar está programado para sexta-feira, dia 9. O cessar-fogo previsto para começar nesta quarta-feira, às 6 da noite, no horário de Brasília, foi classificado como uma tentativa de manipulação pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para evitar ataques em Moscou durante as comemorações. Veja a seguir os detalhes da fumaça preta que saiu da chaminé da Capela Sistina e que demorou sair mais neste conclave que nos outros. E o conflito entre Índia e Paquistão se intensifica com dezenas de mortos. Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com o olhar de Ambu. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. Vamos saber como vai ficar o tempo para amanhã no Brasil. Boa noite, Marcelo. Oi, Alice. Boa noite para você, para o Gabriel e boa noite para você que nos assistem. Chuva de 300 milímetros está previsto para o Rio Grande do Sul. Na região sul, a chuva se espalha por áreas do Rio Grande do Sul devido ao avanço de uma nova frente fria. Alerta de temporal com altos acumulados no oeste, centro e sudoeste gaúchos e pancadas fortes na região do Chuí. Porto Alegre ainda vai ter um dia de sol, com chuva aumentando durante a tarde. Chove de forma mais isolada no sul de Santa Catarina, enquanto as demais áreas do estado permanecem com tempo firme. Dia de sol sem chuva em todo o Paraná e com temperaturas em elevação. No sudeste do Brasil, o vento úmido sopra do mar em direção ao continente, favorecendo um pouco de chuva no norte do Rio de Janeiro e em todo o litoral do Espírito Santo. Umidade baixa no noroeste, Triângulo de Minas e no interior paulista, valores que podem ficar abaixo de 30%.
No centro-oeste do Brasil, a chuva continua concentrada em forma de pancadas no norte de Mato Grosso. Dia de tempo firme e mais aberto em Mato Grosso do Sul, com temperaturas elevadas no interior do estado. Atenção com umidade relativa do ar abaixo dos 30% no leste, oeste e sul mato-grossense, em todo o estado de Goiás e na região de Brasília. Na região nordeste, os temporais continuam no litoral centro-norte da Bahia e entre Sergipe e Alagoas, devido à permanência da frente fria. Dia mais nublado em Aracaju e Maceió, com chuva a qualquer momento. Pode chover de forma moderada no interior e litoral de Pernambuco. A zona de convergência intertropical ainda mantém a condição de pancadas entre o litoral do Maranhão, Piauí e Ceará. Ar mais seco no interior do Rio Grande do Norte e da Paraíba. E na região norte do país, o risco de temporais segue elevado entre o norte do Amazonas e o interior do Pará e o estado de Roraima, com alerta para Boa Vista. A chuva diminui no Acre e no sul de Tocantins. A atuação da zona de convergência intertropical mantém o tempo mais instável e com risco de pancadas fortes em Belém, capital do Pará. Alice e Gabriel, boa noite. Muito obrigada, Marcelo, pelas suas informações. Uma ótima noite para você. O governo indiano anunciou ontem o corte na água dos rios que nascem em seu território e passam pelo Paquistão. A medida foi uma retaliação ao atentado cometido na Caxemira indiana em abril. Na madrugada desta quarta-feira, a Índia bombardeou 6 áreas do Paquistão, deixando 8 civis mortos e 35 feridos. Hoje, o conflito se intensificou entre os dois países, com dezenas de mortes de civis. A Índia anunciou nesta terça-feira que vai cortar a água dos rios que nascem em seu território e passam pelo Paquistão. A medida é uma retaliação ao atentado cometido na Caxemira indiana, em abril. A Índia atribui ao Paquistão a responsabilidade pelo ataque. A água que pertence à Índia e que até agora fluía para fora será retida para servir aos interesses da Índia e será utilizada dentro do país, declarou o primeiro-ministro indiano Narendra Modi em um discurso. Horas antes da declaração de Modi, o Paquistão já havia acusado a Índia de alterar o fluxo do rio Chenab. O governo indiano suspendeu sua participação em um tratado de compartilhamento de recursos hídricos assinado em 1960 com o Paquistão, como resposta ao ataque ocorrido em 22 de abril, que deixou 26 mortos na cidade turística de Pahalgam, localizada na parte da Caxemira administrada pela Índia. Embora o ataque não tenha sido reivindicado por nenhum grupo, Nova Delhi acusou Islamabad, que negou categoricamente qualquer envolvimento. A tensão entre Índia e Paquistão aumentou consideravelmente nos últimos dias após o atentado. A Índia bombardeou nesta quarta-feira de madrugada várias zonas do Paquistão em um contexto de tensão máxima desde o atentado cometido na Caxemira indiana em 22 de abril. O governo do Paquistão prometeu responder ao ataque. Pelo menos 8 civis morreram e 35 ficaram feridos pelos bombardeios indianos em 6 áreas do Paquistão, anunciou o porta-voz do exército paquistanês. A Índia informou que realizou bombardeios com mísseis. Segundo o governo indiano, esses locais abrigavam infraestruturas terroristas. Ainda de acordo com a Índia, o bombardeio foi em represália pelo atentado cometido em 22 de abril na Caxemira indiana. A Caxemira é uma região de maioria muçulmana dividida entre Índia e Paquistão, disputada por ambos os países desde que se tornaram independentes do Reino Unido em 1947. O Paquistão convocará seu Comitê de Segurança Nacional, formado por autoridades civis e militares. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou sobre a tensão entre os dois países asiáticos. O republicano disse que espera que os enfrentamentos entre Índia e Paquistão terminem muito rapidamente. A Índia bombardeou várias áreas do Paquistão na manhã desta quarta-feira. Dezenas de civis morreram e quase 50 ficaram feridos em ataques de mísseis indianos em território paquistanês. Após uma troca de tiros de artilharia entre os dois países, 12 de pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas na parte da Caxemira administrada pela Índia e perto da fronteira de fato com o Paquistão. Os militares paquistaneses disseram que também abateram 5 aeronaves da Índia no espaço aéreo indiano. O ataque ocorre em meio a tensões crescentes desde o ataque de 22 de abril na Caxemira, controlada pela Índia, que deixou 26 homens mortos.
A Caxemira é uma região de maioria muçulmana dividida entre a Índia e o Paquistão, disputada por ambos os países desde que conquistaram a independência do Reino Unido em 1947. Pouco antes dos atentados, Nova Delhi ameaçou cortar a água de vários rios que nascem em seu território e correm pelo Paquistão, em retaliação ao ataque de abril. Muitos especialistas temem um confronto militar aberto entre essas duas potências nucleares. Nós voltamos agora direto ao Vaticano para conversarmos ao vivo com Gabriel Monteiro, que vai trazer mais informações sobre a fumaça preta que saiu da chaminé da Capela Sistina. Olá, Gabriel. Olá novamente, Alice. Bom, como eu havia prometido, nós vamos falar agora sobre essa fumaça preta que saiu da chaminé, sinalizando que não houve a escolha ainda de um novo Papa. E também o porquê que essa fumaça demorou mais a sair do que em outras votações anteriores. Nós vamos entender agora os motivos, falando ao vivo com Caio Teles, que também está aqui no Vaticano. Boa noite, Caio. É com você. Olá, Gabriel, boa noite para você. Pois é, a chaminé da Capela Sistina expeliu fumaça preta após a primeira votação do conclave nesta quarta-feira, anunciando que um novo Papa ainda não foi escolhido pelos cardeais. A fumaça preta confirmou as expectativas para o primeiro dia do conclave, quando a possibilidade de que o novo pontífice fosse eleito era considerada muito baixa em todos os conclaves. Dessa forma, os fiéis da Igreja Católica terão agora que esperar até amanhã, quando novas rodadas de votação no conclave ocorrerão. Os horários de amanhã, segundo dia de conclave, até 2 fumaças, é o seguinte: perto de 5h30, horário de Brasília, a primeira votação do segundo dia. Se o Papa for definido, sairá fumaça branca. Se não for definido, nada acontecerá. Perto das 7 horas será o seguinte: a segunda rodada de votação do dia. Se o Papa for decidido, sairá a fumaça branca da chaminé da Capela Sistina. Se não houver definição, sairá a fumaça preta. Perto do 12h30, terceira rodada de votação do dia. Se o Papa for definido, sairá a fumaça branca. Se não for definido, nada acontecerá. Perto das 2 horas da tarde, quarta rodada de votação do dia. Se o Papa for definido, sairá a fumaça branca da chaminé da Capela Sistina. Se não houver definição, sairá uma fumaça preta. O resultado da primeira votação ocorreu cerca de 3 horas após as portas da Capela Sistina serem fechadas, marcando o início oficial do conclave, no qual os 133 cardeais aptos a votar para escolher um novo Papa se isolam do mundo. Foi a mais demorada dos 3 últimos conclaves. Um possível motivo para o atraso pode ter sido uma pregação que ocorreu antes da votação e pode ter se estendido. Outra possibilidade é o fato de que a maioria dos cardeais estão em seu primeiro conclave. Cerca de 45.000 fiéis estavam na Praça de São Pedro aguardando o tão esperado resultado da primeira votação desse conclave, no momento em que a fumaça foi expelida. As chances de que um novo nome saísse nesta quarta eram consideradas muito baixas, como eu falei, porque nesta votação inaugural muitos votos são simbólicos, oferecidos pelos cardeais e seus colegas como gestos de respeito ou amizade antes de que a votação mais séria comece no dia seguinte. Como são necessários 2/3, ou, para você entender melhor, 89 votos dos 133 eleitores, a uma escolha de um Papa de primeira é altamente improvável de acontecer. São essas informações, Gabriel. Volto contigo aqui, do Vaticano. A gente vai continuar aqui por esses dias. Amanhã apresentarei o Boa Tarde Mundo aqui novamente, do jeito que a gente já falou tradicionalmente, não tradicionalmente no caso, dividido em várias partes. Então, até amanhã para você, nosso público, e boa noite para você, Gabriel. Então deu agora para entender o porquê dessa demora. Muito obrigado aí, Caio, por todos os teus detalhes. Boa noite e até amanhã.
Agora nós vamos mostrar uma reportagem de um cachorro da raça Poodle vestido com a fantasia de Papa, esperando pacientemente no colo de sua tutora em um restaurante próximo ao Vaticano. Algo inusitado que chamou a atenção de muitas pessoas. O Papa é pop, mas também pet. Nos arredores do Vaticano, onde os cardeais votam para definir quem vai ser o sucessor de Francisco, o Poodle Romeu incorporou a tradição católica e chamou a atenção de fiéis e turistas. Vestido com roupas dignas de um santo padre, ou melhor, santo pet, o cãozinho encantou todos que passaram pelo local. Sua tutora, Marilis Pineiro, de Nova York, está em Roma para acompanhar o conclave. Eu nunca estive em um conclave antes, então decidi vir e o levo para todos os lugares comigo. Ele vai à missa comigo todos os dias, então eu pensei, por que não? Enquanto Romeu é uma unanimidade e desfila pela capital italiana recebendo carinhos de desconhecidos, os 133 cardeais do mundo inteiro começaram a definir o futuro da igreja na Capela Sistina. A expectativa é alta para a fumaça branca e o aviso de Habemus Papa. Mas do lado de fora, o Habemus Pet já foi garantido pelo cãozinho de Nova York. Habemus Papa Romeu. Bom, a votação volta amanhã no ritmo padrão que deve se repetir nos próximos dias até que o consenso seja alcançado. São 4 votações por dia, 2 pela manhã e 2 à tarde. No entanto, só há previsão de uma fumaça por turno de votação, podendo aparecer às 5h30 ou 7 horas e 12h30 ou 14 horas. Caso o novo Papa seja escolhido, já na primeira votação de uma das sessões, a fumaça branca pode aparecer antes do horário previsto, indicando que o quórum de 2/3 foi alcançado. Então, Alice, essas são as informações de hoje. Volto com você aí no estúdio e amanhã estarei aqui mais uma vez cobrindo essa votação histórica no Vaticano. Ficaremos aqui de plantão até que o novo Papa seja eleito. Boa noite, até amanhã. Alice. Amei conhecer esse cachorro, viu? Combinado então, Gabriel. Até amanhã, boa noite. O Jornal Mundial de hoje fica por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial UFC. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite e até amanhã. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular.